Capítulo 1175, A Terra Santa do Verdadeiro Marcial. Tradução do Koan. Revisão. Fresou o padrinho como se o seu bando não estivesse se preocupando com o fato de que a pílula do mundo ilimitador foi levada embora. Zong Wenchu respondeu sem rodeios quando ouviu o tom zombeteiro de Sheng Weiping. No leilão da cidade imperial e memorial, quase todos os discípulos das Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto vieram pela pílula do mundo ilimitador, mas o resultado final foi que todos eles tinham sido completamente derrotados em suas ofertas. Eles perderam para um mero garoto que eles nem estavam certos de que tipo de seita comum ele veio. Na melhor das hipóteses, ele teria se originado de uma Terra Santa comum. No final, eles não tiveram escolha a não ser concorrer pelos 9 itens seguintes do leilão. Mas nenhum deles era capaz de se comparar com a pílula do mundo ilimitador. Como eles poderiam suportar algo assim? Tinha que ser dito que se não fosse pelos ventos do encontro marcial número 1 do reino dos deuses levar todos ao extremo, então não haveria maneira de serem capazes de desfrutar de um tesouro exorbitante como a pílula do mundo ilimitador como discípulos de Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto comuns. Você está certo ao dizer que guardo rancor. A pílula do mundo ilimitador foi obtida por algum pequeno bastardo que conseguiu tropeçar em um grande tesouro de riquezas. Foi simplesmente um desperdício ele levar. Além disso, aquele pequeno bastardo se retirou para as salas de treinamento da Casa de Leilões da Cidade Imperial e Memorial logo depois que ele ganhou o leilão e não saiu até o final. Não havia nada que pudéssemos fazer sobre isso. Assim que Sheng Weiping falou, ele disse as últimas palavras com uma transmissão de som de verdadeira essência. Naturalmente ele não diria descaradamente algo que significasse que ele iria matar e roubar alguém. Ele já havia arranjado mão de obra suficiente. Depois que o encontro marcial número 1 do reino dos deuses fosse concluído e Li Ming fosse eliminado, ele iria agir contra Li Ming. Zong Wenchu sorriu demoniacamente. Ele disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: Irmão Weiping, parece que você já arranjou algumas pessoas para lidar com Li Ming, mas a verdade é que eu também achei. Neste momento, vamos ver quem será capaz de obter os tesouros dele. No entanto, pode não ser apenas nós dois que estamos interessados nele. Depois que Li Ming venceu o leilão da pílula do mundo ilimitador, ele recuou e ficou em reclusão por todo esse tempo. Isso provava que o passado de Li Ming não era nada. Pelo menos, ele não era de uma Terra Santa com o poder de um Lorde Absoluto, do contrário ele não faria as coisas dessa maneira. Nesse tipo de situação, Li Ming também conseguiu extrair 7 trilhões de pedras solares violetas para comprar uma pílula do mundo ilimitador. Esta foi a prova de que ele tinha experimentado algumas chances de sorte que desafiavam a vontade dos céus. Era a tentação dessa sorte que levou as pessoas a procurar assassinar Li Ming para que pudessem dividir o saque de seu corpo. Enquanto Zong Wenchu falava com Sheng Weiping, suas sobrancelhas subiram repentinamente. Ele sentiu uma ligeira perturbação em seu coração. Ele se virou, olhando para a multidão. Longe nessa direção, Li Ming estava lá, com as mãos cruzadas nas costas. E a razão pela qual Zong Wenchu de repente sentiu algo foi porque Li Ming o encarava. Li Ming. Zong Wenchu há muito aprenderá o nome de Li Ming. Seu olhar ficou frio e ele zombou. Que bom! Muito bom! Eu já sabia que você viria participar do encontro marcial número 1 do reino dos deuses, mas nunca pensei que você viria aqui para encontrar o seu fim tão cedo. Zong Wenchu revelou uma espessa intenção assassina. Quando Li Ming estava treinando nos aposentos da Casa de Leilões da Cidade Imperial e Memorial, ele naturalmente não podia fazer nada com ele. Mas agora, ele poderia esmagar Li Ming como quisesse. Ele já avançou para o Reino Mar Divino. Shen Yanran disse de repente. Ela era a única mulher dos 3 prodígios da mansão marcial sagrada. Embora ela parecesse bonita, ainda havia um sorriso estranho fixo em sua face. Em termos de personalidade, ela não era diferente de Sheng Weiping ou Zong Wenchu. Com o talento marcial de Li Ming, se ele entrasse em uma zona de treinamento com um aumento do fluxo temporal, então avançar ao Reino Mar Divino seria fácil. Mas isso também significava que ele havia comido a pílula do mundo ilimitador. Droga!
As expressões de Sheng Weiping e Zhong Wenshu ficaram sombrias. Realmente, isso é o que eles querem dizer quando alimentam com iguarias cachorros e dão melhor vinho para a grama. Lixo como você não é digno da pílula do mundo ilimitado. Como eu poderia permitir que você a comesse? Rápido, cuspa de volta. Embora soubesse que Li Ming tomaria inevitavelmente a pílula do mundo ilimitado assim que a obtivesse, agora que Zhong Wenshu era capaz de confirmar plenamente que a pílula do mundo ilimitado desaparecerá, ele estava cheio de raiva, ódio e desânimo. Se Li Ming gastasse tanto dinheiro para comprar a pílula do mundo ilimitado e fosse morto por ele, que seria capaz de obter pílula do mundo ilimitado sem qualquer custo, então isso seria perfeito. Cuspir. Você quer que eu dê meu cuspe para você? Li Ming sorriu friamente, a mão dele já traçando o anel violeta extremo. Você está cortejando a morte. Zhong Wenshu cuspiu estas palavras cruéis. Então, logo depois, houve um som estrondoso assim que vários artistas marciais cercaram Li Ming. Todos esses eram discípulos de Terras Santas com o poder de um Lorde Absoluto. Eles haviam se juntado ao encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses para atuar como servos e guardas e muitos deles estavam ligados a vários jovens de elite obscenamente ricos. Em outras palavras, eles também eram conhecidos como subordinados. Embora só estivessem aqui como empregados, Zhong Wenshu e os outros ainda tinham padrões extremamente altos. Para essas pessoas serem utilizadas como guardas e servos, eles teriam que ser artistas marciais do Reino Mar Divino que passaram por 9 mortes. Se eles fossem colocados em uma terra santa comum, eles seriam considerados discípulos de núcleo do alto escalão. Quando as pessoas ao redor de Li Ming viram isso acontecer, todas elas empalideceram e começaram a se mover rapidamente para trás, para não serem apanhadas pelo desastre da batalha. Naquele momento, Li Ming enfrentava mais de uma dúzia de adversários. Todos eles estavam no Reino Mar Divino que passaram por 9 mortes e havia até mesmo gênios de terras santas de topo com o poder de um Lorde Absoluto como Zhong Wenshu. Zhong Wenshu sorriu. Ele olhou para Li Ming como se estivesse olhando para um peixe em uma tábua de cortar. Ah, seu pequeno lixo, é realmente verdade quando eles dizem que os inimigos muitas vezes se cruzam. Você pode considerar sua própria má sorte cair em minhas mãos. Parece que você não tem a sorte de poder participar do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses por mais tempo. Deixe-me mandar você no seu caminho para a vida após a morte. Eu também quero saber o que acontece se você morrer nessa terra de sonhos. Sua alma será danificada. Você seria desclassificado. Ou talvez você possa até morrer. Estou realmente ansioso para cortar as mãos, os pés, o nariz e as orelhas. Eu vou te torturar como quiser. Vou me certificar de que você sofra o maior tempo possível. Para aquele que conseguir fazer este pirralho gritar mais alto e da maneira mais infeliz, eu lhe darei recompensas extras. Zhong Wenshu comandou. Embora ele quisesse destruir pessoalmente Li Ming, ele na verdade não se apressou de forma imprudente. Isso porque ele não tinha certeza sobre quais eram as regras nesse terra de sonhos. Fazer seus subordinados atacar por ele era a melhor e mais infalível ideia. Mesmo que atacar outros antes do início do torneio violasse as regras, isso seria uma punição que seus seguidores suportariam. Sim. Jovem mestre, por favor, fique tranquilo. Quando essas pessoas ouviram a ordem de torturar e espancar Li Ming, todos ficaram muito felizes com isso. Eles estavam todos no nível intermediário ou avançado do Reino Mar Divino, enquanto Li Ming estava apenas no nível inicial. Quanto a violar as regras antes do início do torneio, os empíreos nunca mencionaram nada, então provavelmente não haveria uma punição pesada. No máximo, eles perderiam suas qualificações para participar. No entanto, essas pessoas não tinham planejado fazer nenhum progresso neste local para começo de história. Eles só vieram aqui para ajudar seu jovem mestre a realizar algumas tarefas e também lidar com todas as ratazanas. O olhar de Li Ming ficou frio. Ele nunca pensou que ao procurar tesouros nessa casa de leilões, encontraria esses cães raivosos. Ele não precisava esperar até o início do torneio para lutar, ele poderia fazer isso agora.
Ele havia praticado por um longo tempo dentro da câmara de treinamento da Casa de Leilões da Cidade Imperial e Memorial e avançado ao Reino Mar Divino, abrindo também o Portão da Vida. Seu corpo estava agora cheio de energia. Ter uma boa luta era exatamente o que ele queria. Quanto a quaisquer que fossem as regras, já que essas pessoas estavam sendo agressivas com ele, também seriam as primeiras a atacar, então, mesmo que as regras o proíbam, a punição não seria muito dura para ele. Caso contrário, essas regras seriam simplesmente muito idiotas. Com um lampejo de luz vermelha, a lança de sangue da Fenice apareceu. Enquanto isso, os servos de Zhong Wenshui da mansão marcial sagrada riram quando se lançaram em direção a Li Ming. Mas quando estavam prestes a usar sua verdadeira essência para atacar Li Ming, sua expressão mudou repentinamente. Eles sentiram a força dentro de seus corpos sendo rapidamente sugada. Li Ming também sentiu sua própria força esvair rapidamente. Assustado, ele imediatamente recuou seu golpe. As dúzias de servos caíram no chão, completamente moles e exaustos, como se todos os ossos tivessem sido retirados de seus corpos. O que? Os jovens de elite presentes ficaram chocados. Zhong Wenshui também franziu a testa antes de entender imediatamente a situação. Isso deve ser por causa das regras do mundo sonho divino. Antes do início da competição, ninguém era capaz de atacar ninguém. No máximo, podia-se usar a aura para oprimir os outros. Mas, se alguém realmente tivesse intenção assassina, toda a sua força seria sugada. Li Ming também percebeu isso. Parecia que era impossível lutar por enquanto. Isso também fazia sentido. Com mais de 10 quadrilhões de jovens heróis de elite reunidos no mundo sonho divino, cada ponto de concentração deveria ter milhões e mais milhões de gênios. Todos esses gênios eram naturalmente arrogantes e prepotentes, então lutar por causa de conflitos menores era normal demais. Haveria até a aparição de grandes batalhas entre grupos. Se isso acontecesse antes do início oficial do encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses, muitas pessoas seriam feridas ou incapacitadas, sendo impossível começar a competição. Seu pequeno desgraçado, considere isso uma boa sorte. Sheng Weiping e Zhong Wenshui cuspiram furiosamente. Isso também é o que eu estava pensando. Li Ming guardou a lança de sangue da Fenice. Oh! Este irmãozinho está muito confiante. Você é no máximo um discípulo de uma terra santa comum e ainda se atreve a ser tão arrogante. Apenas espere até que o encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses realmente comece e esta irmã mais velha aqui vai cuidar muito bem de você. Sheng Han brincou com um sorriso cruel e zombeteiro. Enquanto Sheng Weiping e os outros falavam com raiva, outra voz suave ecoou. Essas pessoas não são da mansão marcial sagrada e do palácio da dupla polaridade Yin. Minha nossa, com certeza parece animado aqui. Essa voz fez com que todos ficassem surpresos por um momento antes de se virarem. Em um canto da casa de leilões, o rapaz e uma mulher apareceram de repente sem que ninguém percebesse. Este jovem homem e mulher eram esguios e simétricos, com pele da cor do trigo. Havia uma estranha runa marcada entre as sobrancelhas. Olhando de perto, pode-se perceber que era o caractere verdadeiro estranhamente desenhado. Assim que Zhong Wenshui e os 3 prodígios da mansão marcial sagrada viram esta runa, todas as suas expressões mudaram. Terra Santa do verdadeiro Marcial. Suas expressões e palavras claramente tinham um profundo temor e reverência com relação à Terra Santa do verdadeiro Marcial. A Terra Santa do verdadeiro Marcial era a verdadeira mestra do mundo verdadeiro marcial. A dona da Banco Coletor de Estrelas, bem como a dona de uma parcela considerável das ações da Casa de Leilões da Cidade Imperial e Memorial da Terra Santa do verdadeiro Marcial. Como uma superinfluência estabelecida por um grande Lorde Absoluto, mesmo o normalmente desenfreado Zhong Wenshui e os 3 prodígios da mansão marcial sagrada tiveram que segurar sua arrogância. Afinal, eles eram todos de influências com terras santas com o poder de um Lorde Absoluto comuns. No futuro, havia uma grande chance de que eles não tivessem um verdadeiro sucessor do Reino Lorde Absoluto e então se transformassem em uma terra santa de pico. Apenas pensando nisso, quando o leilão da Cidade Imperial e Memorial estava sendo realizado, nenhum dos discípulos da Terra Santa do verdadeiro Marcial apareceu.
Foi porque eles não estavam interessados em nada no leilão. Provavelmente não era por isso. A razão mais provável era que as terras santa do verdadeiro Marcial haviam acumulado riqueza demais a partir do banco coletor de estrelas, bem como os vários negócios e propriedades que controlavam. Eles eram simplesmente ricos demais. Assim, para o Lorde Absoluto verdadeiro Marcial tirar alguns dos materiais celestiais que ele havia estocado e passá-los a certos discípulos neste encontro marcial número 1 do Reino dos Deuses também era normal. Diante desse rapaz e mulher, até mesmo o orgulhoso Sheng Weping sentiu um leve medo em seu coração. Li Ming permaneceu quieto. Ele já havia notado desde o primeiro momento em que esse homem e mulher apareceram. No entanto, ele ainda estava surpreso quanto à sua velocidade e métodos. Alguém vindo de uma influência com o poder de um grande Lorde Absoluto realmente não poderia ser subestimado.